Meu nome é Edileuza, nós somos da Minha Predileta Decorações e Eventos, somos de São José dos Campos. E eu sou João Henrique, sou marido da Edileuza e eu queria contar um pouquinho da nossa história. Minha Predileta Decorações e Eventos é uma empresa focada em decoração de casamento e debutante e nós temos uma longa jornada dessa empresa. É uma empresa que tem 16 anos de mercado e a gente tem trabalhado constantemente realizando sonhos e isso pra gente é um prazer enorme. Mas a nossa empresa ela tem sido, como toda empresa, correndo ano a ano, ela ficou um pouquinho desgastada em todos os aspectos, financeiramente, com o nosso acervo, com todas as coisas. Ela foi ficando uma empresa meio rotineira, meio costumeira. E isso começou a me incomodar muito. E eu comecei a buscar alguma outra solução que me ajudasse a alavancar, de alguma maneira, e mudar esse cenário. E um dia, procurando a respeito do Instagram, essa coisa toda, eu ouvi falar sobre marketing de evento e eu nunca tinha ouvido falar, porque eu tinha buscado alguma coisa a respeito e não encontrava. Nessa época, a minha empresa estava assim, financeiramente bem desgastada, né? A gente, graças a Deus, nunca teve nenhum tipo de problema com o cliente, com nada disso, de prometer alguma coisa e não cumprir, mas assim, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso para honrar aquele compromisso, e não era nem porque desperdiçou o dinheiro ou gastou de maneira errada, mas muitas vezes porque a gente não tinha precificação correta, esse tipo de coisa, e acabava assim, tirando dinheiro do próprio bolso para poder fazer um evento. Isso era o que a gente era muito comum. E dentro desse desgaste todo que a empresa estava, a gente não conseguia se programar para nada mais. O que acontecia era assim, a gente precisava trabalhar demais, um evento atrás do outro, às vezes 2, 3 na semana, para conseguir uma movimentação financeira que sanasse as nossas contas, a gente continuasse honrando todos os nossos compromissos. E isso foi nos desgastando muito. E a gente começou a perceber que tudo se voltava ao redor do evento. Então a gente acordava respirando evento e dormia respirando evento quando dormia. Tinha noite que nem dormia, porque trabalhava em 2, 3 eventos, tinha noite que nem dormia. E a gente foi abandonando assim todos os nossos projetos, os nossos sonhos, via a realização deles assim muito distante. Nossas filhas, nós temos 2 filhas, elas cada vez mais distantes de nós, porque a gente se importava muito com o trabalho nos sugava muito e a gente estava vendo assim que tudo aquilo que a gente sonhava, que a gente pensava em conseguir com uma empresa, está ficando cada vez mais distante. E aquilo foi deixando a gente um pouco frustrado a respeito disso. A credibilidade com a minha família, por exemplo, eles achavam que eu era um cara que fazia festa. Eu não era um decorador de eventos. Eles achavam que era, ele faz de vez em quando ele faz uma festa. E não era de vez em quando, era todo fim de semana, porque o cliente que eu atendia precisava que fosse assim. Eu precisava ter muito giro desse cliente para poder ter um respaldo financeiro mínimo para poder sobreviver durante todo aquele período. E isso foi desgastando demais, a gente foi ficando cada vez mais cansado. A gente não vivia, né? A gente sobrevivia de evento. O que a gente ganhava num evento e praticamente gastava nesse próprio evento mesmo, porque assim, independente dos valores que a gente cobrava do evento, a gente sempre queria apresentar o melhor, né? A gente nunca deixou a desejar pelo que a gente recebia. Às vezes a gente tirava do nosso lucro para poder apresentar o melhor para o cliente. E isso as minhas filhas chegavam e falavam assim, não, mas vocês estão trabalhando demais e a gente não conquista nada, a gente não tem nada, a gente não faz nada, a nossa vida é só trabalho, 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 trabalho e eu não estou vendo retorno nenhum. Elas mesmas falavam isso pra gente. Isso pra gente era muito frustrante, era muito triste, né? E de repente a gente se viu e falou assim, não, muitas vezes eu mesmo pensei em desistir. Falei assim, não, eu não quero essa vida para mim mais, eu vou tentar fazer outra coisa, porque não dá, a gente trabalha e não vê futuro, não vê perspectiva de vida, não vê melhora, não vê... É tudo a mesma coisa, e muitas das vezes a gente deixava de fazer alguma coisa porque a gente não podia tirar o dinheiro do evento, né? Aquele dinheiro era sagrado, né? Era do evento e a gente não podia gastar porque já estava comprometido e às vezes a gente gastava muito mais do que podia no evento para apresentar um evento bom e enquanto a casa ficava sempre a desejar. Depois a gente faz isso, num próximo contrato a gente consegue, no próximo contrato a gente compra. Isso era coisa que não acontecia, né? E isso ia entristecendo cada vez mais, não só a gente, mas as nossas filhas, porque nós como pais, a gente trabalha para os filhos, né? A gente quer dar o melhor para os filhos, a gente quer oferecer o melhor para os filhos. E isso a gente via que isso não estava acontecendo. E assim, o que eu sempre quis fazer e eu nunca conseguia fazer, era tipo assim, renovar meu acervo, ter outras opções para apresentar para o cliente, sabe? Eu não tinha essas opções, eu não conseguia renovar meu acervo porque o ganho era muito, muito baixo. Mas assim, a minha dor, o que me machucou muito uma vez, e quando eu falei assim, não, eu preciso mudar esse cenário, senão isso não vai para frente, foi um evento que a gente fez, e a gente terminou o evento, eu trabalho com alguns funcionários freelance, depois do evento a gente pagou todo mundo, e ficou tudo redondinho, tudo certo, sem dever nada para ninguém, mas a gente estava indo embora, era tarde,
tarde já, tipo 3 da manhã, 2, 3 da manhã, e nós estávamos com fome. Eu falei assim, vamos passar na pizzaria e pegar uma pizza então, dessas de balcão de R$20, na minha região é R$20 uma pizza de balcão, 25. Daí a gente olha e fala assim, não, mas não tem R$25 para comprar uma pizza. Então você trabalhou o final de semana todo, está super cansado, queria chegar na sua casa e comer uma pizza para poder matar a sua fome e não sobrou do evento R$25 para você comer uma pizza. E você não podia usar aquele dinheiro porque você estava comprometido no próximo evento já. Então aquele dinheiro que você tinha não era seu, já era do próximo evento. Então isso foi uma dor assim, eu falei assim, não, isso não é vida. Não ter dinheiro para trabalhar como a gente trabalha, não ter dinheiro para comprar uma pizza de balcão, não é vida. Então a gente precisa dar uma guinada nesse negócio, porque senão isso não vai para frente mais. E foi onde comecei a buscar alguma coisa que diferenciasse o meu negócio. A Kézia, pra gente, foi assim, o encontro com a Kézia foi um negócio muito assim, muito de Deus, eu falo. Porque eu buscava alguma coisa que me ajudasse a mudar as características do meu negócio e eu não via por onde, eu não conseguia achar. Eu sozinho não conseguia achar absolutamente nada. Eu tinha ideias muito boas, mas eu não conseguia executar e não conseguia nem como planejar um projeto de execução daquilo. E eu encontrei a Kézia, um dia ela apareceu no meu Instagram falando sobre marketing, sobre evento, sobre algumas frustrações. E ela começou a dar um conteúdo gratuito e eu comecei a absorver. Aí automaticamente, depois que eu vi aquele primeiro conteúdo gratuito dela, eu fui buscar ela nas redes sociais e descobri que ela era uma pessoa que falava de marketing de evento, era uma cerimonialista, uma pessoa do nosso mercado. E assim, aí falava com propriedade. E falava com propriedade de tudo. E eu fui conhecer a história dela e vi que ela tinha passado por um problema muito parecido com o que eu estava passando naquele momento. Ela também quase desistiu, ela também quase falou assim, não, vou abandonar tudo, mas ela também teve uma atitude de dar uma guinada. E ela aprendeu tanto com essa guinada que ela resolveu ensinar o que ela aprendia para poder trazer para a gente do mercado de evento alguma coisa assim, falar assim, não, isso pode dar certo. Eu tinha assim um número muito grande de eventos, mas eu não conseguia lucratividade nos meus negócios. Eu não tinha prejuízo, mas também não tinha lucro. Eu sobrevivia. Eu não conseguia adquirir nada, eu não devia nada, mas não conseguia adquirir nada também. Então eu ficava sempre ali na média. Eu era morno, não era nem quente nem frio, eu era morno. E isso começou a me incomodar demais. E eu via uma frustração nos olhos das minhas filhas justamente por essa questão. E o que eu mais queria é que elas tivessem orgulho do meu trabalho, do que meu pai faz, que a minha mãe faz, que elas sentissem prazer, porque a gente sente prazer, independente da situação financeira que a gente se encontrava, é prazeroso demais para nós realizar um sonho, é prazeroso demais. A noiva falava assim, foi muito além do que eu pensei, tá muito além do que eu estava esperando, sabe? Ela vê um esboço de um desenho e no dia da festa dela, ela olha e fala assim, Henrique, ficou muito melhor do que aquilo que você esboçou, é muito mais do que eu estava esperando. E isso para mim não tem preço, porque a noiva se orgulhar do meu trabalho, mas eu gostaria demais que as minhas filhas se orgulhassem. Só que as noivas, os meus clientes, eles não viam as minhas dores, e as minhas filhas estavam comigo o tempo todo, elas enxergavam cada dor que a gente passava, cada luta que era para transformar aquele sonho em realidade, cada esforço que eu tinha que fazer para superar aquela expectativa daquela minha noiva, daquele meu cliente. É um investimento muito baixo perto daquilo que ele me proporciona. Eu hoje poder chegar numa agência de turismo e falar assim, eu quero viajar para tal lugar, não, nem isso. Eu poder falar assim, de tal dia a tal dia do ano que vem nós não vamos trabalhar. Nós vamos tirar umas férias com as meninas e sair dali e ir numa agência de turismo e falar assim, eu quero um pacote para tal lugar de tantos dias, com isso. E a pessoa fala assim, olha, vai ficar em X, e eu falo assim, vamos fazer. Isso era um sonho que a gente não conseguia mais achar que poderia ser real. Graças a Deus ter colocado a Kézia no nosso caminho, a gente consegue hoje planejar nossa vida. É muito bom você poder viver de eventos. É muito bom você falar assim, não, eu vou comprar tal peça, eu vou comprar tal coisa, porque eu vou fechar tantos contratos até lá. É muito bom você poder planejar e ter certeza que se você seguir realmente a metodologia que a Kézia ensinou, aquilo vai dar certo. É muito bom você sentar, o seu cliente sentar na sua mesa disposto a fechar contrato com você. É muito bom você saber conduzir o seu cliente a fechar o contrato com você e não deixar para pensar. Hoje o meu cliente ele não senta mais na minha mesa e fala assim, eu vou pensar então e depois eu te falo, ou então eu vou falar com o meu noivo. Eu fiquei assim, não sei nem te dizer quantas vezes eu ouvi isso. Não, eu vou ver então, qualquer coisa eu entro em contato. Vou falar com o meu noivo e depois eu retorno nunca mais vi. Hoje, que a Kézia nos ensina na mentoria, hoje é eu quem domino esse mercado. É eu quem decido que cliente eu quero fechar. Se aquele cliente está dentro do meu perfil ou não. Hoje eu consigo dizer para um cliente, ok, vamos fechar, ou eu falo assim, não, com esse cliente eu não quero fechar. Então, é uma realidade muito surreal para um período tão pequeno. A gente passava 2 horas
com o cliente presencial no escritório. Muitas vezes ele chegava lá 8, 8h30 da noite e saía de lá quase 1h da manhã para olhar para você e falava assim, eu vou pensar direitinho, estou com o seu esboço aqui, estou com tudo aqui certinho, vou pensar e eu te retorno. E aquele cliente muitas das vezes não retornava. E hoje, 10 minutos, 12 minutos na internet, mandando lá todas as coisas que precisa mandar. O cliente, Henrique, vamos marcar um contrato, que é isso que eu estou querendo, é isso que eu estou procurando, vamos marcar tal dia para a gente fechar o contrato. É muito diferente, muito diferente. Tudo isso assim que eu teria que gastar com uma secretária para responder e-mails para mim, tudo isso trouxe uma economia muito grande, fora assim, o cliente chegar no seu escritório para fechar o contrato, você gastou um cafezinho. E assinei muitas das vezes assinando contratos sem ir no escritório. Só pela internet, só pelo WhatsApp, só pelo Instagram, a gente mandando mensagem, mandando tudo que o cliente está disposto a ouvir. E ele falou assim, não, Henrique, eu vou fechar, eu não consigo ir aí para assinar o contrato, mas vamos fazer tudo por aqui mesmo, por e-mail. O que você precisa para fazer o contrato? E mandar, e o contrato acontecer e a gente está completando nossas agendas hoje sem preocupação nenhuma. Nós fechamos contratos assim, de uma maneira que eu nunca tinha fechado na vida, de uma noiva lá de Manaus e casar numa cidade próxima da minha, numa estância que tem lá, Campos do Jordão, uma cidade muito famosa lá, porque fala que a Suíça é brasileira, de alugar uma pousada, de casar lá nessa pousada, eu ter feito um casamento nessa pousada, ela viu as fotos, e ela entra no meu Instagram e me pede um orçamento, e eu mando esse orçamento para ela, eu não conheço a noiva, e ela não me conhece, e ela gosta de tudo que eu envio para ela fecha o contrato, antes de eu redigir o contrato e mandar para ela tinha feito o pagamento do contrato integral para mim. Então a confiança que ela ganhou, que ao me conhecer, que ela ganhou assim, ao me conhecer pela internet, que eu ganhei nela, foi muito grande, porque eu não tinha nem feito o contrato, ela não tinha nem assinado o contrato, ela já havia me pago. E você conhecer a noiva no dia do casamento, na hora de entregar o buquê na mão dela, gente, não tem o que explique. Que autoridade é essa? Que confiança é essa no seu trabalho? Então hoje eu posso dizer assim que aquela minha predileta de 6 meses atrás, que são só 6 meses, gente, que a gente está nesse projeto com a Kézia, de 6 meses atrás, não é a mesma minha predileta de hoje e não vai ser a mesma minha predileta pós-pandemia. Então hoje a gente consegue projetar todos os nossos desejos e saber que aquilo vai se tornar realidade através de tudo aquilo que a Kézia ensinou. Hoje realmente a gente vive de eventos. Hoje a gente mal consegue esperar o daqui a um ano, né? Se daqui a 6 meses já está desse jeito, imagine daqui a um ano a gente praticando tudo o que ele aprendeu. Eu digo ele porque foi ele que ficou atrás das câmeras, né? Ele escrevendo, ele pensando, mas a gente partilha muito junto. Tudo que ele aprende, ele infiltra na minha mente e a gente vai praticando isso junto. Então por isso que eu falo ele. Mas eu mal posso esperar dos nossos resultados daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Se há 6 meses já está assim, daqui a um ano e meio, então, a gente vai ter muita história para contar, muita história boa, graças a Deus. Uma das outras coisas também que é muito significativa e que assim é expressivo no nosso negócio e visível até pelos meus parceiros e por outras pessoas, é que tipo assim, em plena pandemia, fechar contratos. Como é que eu estou conseguindo atendimento e fechar contratos? Na época mais alta da pandemia, eu estou fechando contratos e eu estou mandando para os meus parceiros contatos de noivos que estão fechando contrato comigo e eles muito curiosos, sabendo, Henrique, o que está acontecendo? Que você fecha contrato e a gente nem atende ninguém. Eu só falo assim, gente, eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando. E assim, eu aproveitei esse período de pandemia, que era um período um pouco mais escasso, da correria dos eventos, para realmente me aplicar com o que a Kézia está me ensinando. E eu confesso assim que eu fui um aluno muito aplicado. E eu gosto de estudar. Então, isso acho que contribuiu muito também para o meu negócio. E aprender, para mim, eu tenho uma sede de aprender muito grande. Então, mas o grande diferencial para mim era assim, que antigamente eu precisava de fazer 4, 5, 6 reuniões com o cliente para fechar um contrato. Então eu dava assim, tipo 10, 15, 20 orçamentos e dali eu tirava 5, 2, 3, assim, 1 por semana e de repente 3, 4 por mês, mais ou menos assim. Então, e aí isso ficava muito complicado. Então, de repente, assim, num mês eu dava 30 orçamentos e fechava 2, 3. E hoje a história é totalmente diferente. Hoje, cada 10 orçamentos que eu dou, 7 eu converto em fechamento. Isso pra gente assim não tem preço. A gente, na semana que a gente resolveu vir para Viver de Eventos, em 2 dias eu fechei 3 contratos. Eu vim para Viver de Eventos com 2 contratos pendentes de fechamento que a noiva está aguardando eu digitar o contrato para enviar, mas eu não tive tempo de fazer isso ainda, mas ela sabe que eu estou aqui me capacitando, ela está esperando o meu contrato, a gente tem conversado, mas isso é muito bom, você saber que você vai sair de uma conferência e que você vai chegar na sua casa com dinheiro caindo na sua conta. Isso não tem, gente, é surreal.